Queridos irmãos, eu quero convidá-los a abrir aí a Bíblia nos Salmos de número 1. Hoje pela manhã eu falei do 2. E agora eu quero falar um pouco sobre Salmos de número 1. Irmão Adilson e irmão Roseli estarão viajando para Brasília na próxima quarta-feira. E eu peço aos irmãos que estejam acompanhando os servos do Senhor em oração para esse momento ali, na capital federal, junto com os familiares. Deus abençoe ricamente a viagem e a estadia dos irmãos naquele lugar. Salmos de número 1. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita dia e noite. Será como a árvore plantada junto às correntes de águas, que dá seu fruto no tempo certo, e cuja folhagem não murcha. Tudo que ele fizer prosperará. Não é assim com os ímpios. Eles são como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Porque o Senhor recompensa o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios traz destruição. Queridos, o Salmo de número 1, ele faz um contraste entre duas vidas, entre dois homens, o justo e o ímpio. Aliás, desde o início da Bíblia a gente vê esse contraste, Caim e Abel. E a gente vai vendo esse contraste entre o justo e o ímpio ao longo de toda a narrativa da palavra de Deus. E o Salmo de número 1, ele vai fazer esse contraste em termos de felicidade e infelicidade. A felicidade do justo e a infelicidade do ímpio. Quando a gente lê o texto, a primeira expressão do verso 1 é bem-aventurado. A expressão bem-aventurado é uma expressão que denota feliz. Talvez na sua versão esteja até feliz. Mas bem-aventurado traz um sentido de algo que extrapola uma felicidade comum. É muito, mas muito feliz. E o texto diz que esse homem justo, que é descrito de forma diferente do que é o homem ímpio, ele é bem-aventurado. O verso de número 3 vai dizer que ele é próspero. Tudo que ele faz, prospera. É mais ou menos assim, tudo que ele coloca a mão vai para frente, dá certo. Isso é a vida do justo. Isso não significa que ele não tenha dificuldades, de que ele não tenha problemas e que ele não passe por aflições. Mas há uma promessa da parte de Deus para o justo. Justo que não é perfeito, mas que mantém um padrão de integridade diante do seu Deus. Quando o texto fala que esse homem é bem-aventurado, quando o texto fala que esse homem é muito feliz, isso me faz pensar sobre algo que ocupa a mente dos homens desde sempre. O questionamento. O que fazer para ser feliz? Essa pergunta tem incomodado os homens em todas as gerações, em todas as épocas. Qual o caminho da felicidade? Qual o caminho para ser muito feliz, bem-aventurado? E os homens, ao longo do tempo, têm buscado as mais diversas estratégias na busca da felicidade. Algumas delas têm se repetido, geração após geração, e se mostrado ineficazes. Desde que o mundo é o mundo, os homens têm procurado, por exemplo, no dinheiro, no material, nas posses, nos recursos, uma estratégia para a felicidade. Então se pensa assim, quando eu tiver mais dinheiro, quando eu tiver mais posses, quando eu tiver aquilo, eu vou ser mais feliz. Isso vai encher o meu coração de alegria. E é verdade que quando a gente adquire certa propriedade,
quando você passa a ganhar mais, isso produz uma certa felicidade no seu coração. Alegra o seu coração. Quem é que não gosta, né, de poder comprar algo que sempre quis, né, ganhar mais no emprego? Mas só que é o seguinte, você comprou aquele carro que você sempre quis, daqui a um tempo, você já sonha em comprar um outro melhor. Porque o carro que você sempre quis já não é mais o projeto da sua vida. Assim vale para a casa, assim vale para a fazenda, assim vale para o sítio e para todas as coisas desse mundo. O encanto dura pouco. É igual criança, já viu criança? Você dá um brinquedo para a criança, ele faz aquela festa. Ah, papai, esse é o melhor brinquedo que eu já ganhei. Passa uma semana, se você der um brinquedo novo, ele nem lembra mais daquele brinquedo que você deu a semana anterior. Ele está jogado lá, aquele brinquedo, que ele disse que era o melhor brinquedo que ele já tinha ganhado na vida dele. Nós somos assim, como crianças em busca da felicidade. A gente muitas vezes fica procurando se dar presentes, mimos, achando que isso pode produzir uma felicidade duradoura, mas não produz. O efeito disso é muito rápido, passa rápido. Os homens têm procurado nos prazeres, naquilo que nós chamamos de hedonismo, a busca desenfreada pelo prazer. E os homens não têm pisado o pé no freio nessa busca. E eles vão buscar na promiscuidade, numa sexualidade desenfreada, o motivo de ser feliz. Aliás, quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê um homem que fez isso, né? Salomão é um exemplo clássico de alguém que buscou no prazer sexual o motivo para ser feliz. Mas quando ele escreve Eclesiastes, já no fim da sua vida, ele diz: vaidade de vaidade, futilidade. Tive mulheres e mulheres, e olha que ele sabia do que estava falando, mas nisso também não encontrei o motivo da felicidade, o ser feliz verdadeiramente. Os homens têm buscado nas posses, nos prazeres, nos entorpecentes, porque alguém que se droga está procurando o quê? Prazer, felicidade. Mas a verdade é que a figura de uma droga química, de um entorpecente, ela é perfeita para falar ao nosso coração de como é vão e inútil nessa busca desenfreada do homem pelo prazer, porque é exatamente dessa forma. Você se entorpece por um período, seja por uma droga ilícita ou pelas drogas lícitas como o álcool, mas quando passa o efeito daquilo, o que sobra é desilusão, o que sobra é desesperança. E por isso as pessoas estão sempre se entorpecendo, seja do dinheiro, seja do poder, seja das próprias drogas, seja do álcool, seja de tudo aquilo que o mundo pode oferecer. Tudo isso aqui produz algum tipo de anestésico na nossa alma por um tempo, mas logo passa. A verdade é que a felicidade que o mundo produz, ela é como um sonrisal, que você coloca no copo, um antiácido, faz aquele barulho inicial, você toma, você tem aquela sensação de bem-estar, mas você não tratou o problema. Você não tratou o problema. Você apenas teve uma alternativa para o momento. Assim o mundo está tateando desde sempre na busca para a felicidade. E os homens não encontram resposta em todas as alternativas. Em todas essas alternativas. O homem busca no dinheiro, o homem fica muito rico, e aí ele descobre que o dinheiro também não pode comprar a felicidade. Pode comprar uma casa boa, pode comprar um carro melhor, conforto, mas não a felicidade. Aliás, irmãos, quantos homens milionários, bilionários, não são felizes? Atentam contra suas próprias vidas, tendo tudo que o mundo pode dar. Porque a felicidade não está em nenhuma dessas coisas. Elas podem trazer momentos, mas esses momentos não são duradouros. O texto que nós acabamos de ler é uma rota para o caminho da felicidade. Por isso que ele começa bem-aventurado, feliz. Então eu quero pensar com os irmãos nessa noite, e aí eu quero que você pense na sua vida, porque talvez, muitas vezes lá, você sozinho, você e Deus, você tem pensado assim: eu não estou sendo tão feliz como eu gostaria de ser. A minha vida tem sido um poço de tristeza, um derramar de lágrimas contínuo. Eu quero dizer que há esperança. A palavra de Deus nos dá esse caminho. O Salmo de 1, ele aponta essa rota. Eu queria pensar nela com você, à luz da palavra de Deus,
o que é que verdadeiramente um homem que encontrou a felicidade? A felicidade real. O que é que está atrelado a isso? Quando nós vamos ao texto, a primeira coisa que nós vamos perceber no caminho da felicidade, da verdadeira felicidade, é de que um homem, ele é feliz por aquilo que ele evita. Um homem feliz, ele primeiramente faz escolhas acertadas do que não se fazer. O texto diz: bem-aventurado, feliz é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então a felicidade, em primeiro lugar, porque o texto diz que é bem-aventurado o homem que faz isso, está em não fazer certas coisas, em evitar certas coisas. E um homem feliz, uma pessoa feliz, é conhecido por aquilo que ela evita. Então, quando você fizer um diagnóstico da sua vida, você precisa perceber se essas coisas têm sido evitadas, porque quanto mais distante destas coisas, mais feliz você será. E o texto diz o que é que nós precisamos evitar. Ele vai dizer de primeira mão: não anda no conselho dos ímpios. Quem são os ímpios? E é preciso que você entenda que o salmista traz 3 palavras diferentes para essa mesma pessoa. É porque em cada uma dessas palavras ele quer trazer uma distinção para essas pessoas. O ímpio é aquele que vive como se Deus não existisse. O ímpio é aquele que vive a sua vida como se Deus realmente não existisse. Então todos os seus projetos, todas as suas ideias, elas não levam em conta a existência de Deus, não levam em conta a vontade de Deus. Então o texto vai dizer assim: você quer ser feliz? Evita esse tipo de homem. Evita a pessoa que vive como se Deus não existisse. Não se atenha aos seus conselhos, não se atenha às suas ideias. E a ideia do salmista aqui talvez seja de um encontro casual com esse tipo de gente durante a vida. E nós temos que ter cuidado, irmãos, porque ao longo da vida a gente vai ter esse tipo de encontro casual com gente que vive como se Deus não existisse, que dirige a sua vida totalmente alheia à vontade de Deus. E muitas vezes essas ideias vão parecer sedutoras, atraentes. Aliás, o mundo valoriza a ideia desse tipo de gente. Mas o texto diz assim: cuidado, não ande nesse conselho. Ele vai dar num lugar ruim, ele vai desembocar na morte. Muito cuidado com quem você ouve, com quem tem sido referência para a sua vida, em que fonte você tem bebido. Irmãos, hoje nós estamos na época, das redes sociais, da informação aí fácil, e a gente vai numa rede social e a gente ouve muita gente rapidamente assim, num clique. Cuidado com os conselhos que você tem tomado para a sua vida, porque muitas coisas que nós temos ouvido hoje são sedutoras, são bonitas, os discursos são atraentes. Mas se essas pessoas não levam Deus em conta, é um conselho de ímpio. O texto continua: e não se detém no caminho dos pecadores. Se no primeiro caso, andar no conselho dos ímpios significa um encontro casual, onde você ouve e acha aquilo interessante, aqui essa coisa começa a tomar mais seriedade. Ele não apenas está ouvindo um conselho, mas agora ele está andando no caminho. E o pecador é aquele que deliberadamente desobedece a Deus. Se o ímpio age como se Deus não existisse, o pecador aqui é aquele que tem um certo conhecimento de Deus e deliberadamente ele desistiu de andar com Deus, que tem consciência do seu caminho tortuoso. E a Bíblia diz: olha, você quer ser feliz? Afaste desse tipo de gente. Afaste desse tipo de gente. Não ande no seu caminho. Não perca tempo. E aí a gente precisa olhar quem são os nossos companheiros de jornada. A felicidade, ela tem muita relação com quem a gente elege para ser os nossos companheiros de jornada nessa vida. O texto diz: cuidado com o caminho dos pecadores. Há uma progressão, vocês percebem aqui, um encontro casual, mas aqui já é uma caminhada. E o final do texto vai dizer assim: evite também os escarnecedores. Quem são os escarnecedores? Os escarnecedores são aqueles que colaram grau em maldade. Se o ímpio age como Deus não existisse, o pecador é aquele que deliberadamente decidiu desobedecer e errar o alvo. O escarnecedor é aquele que afronta o Senhor, é aquele que escarnece, é aquele que zomba. E o texto diz: você quer ser feliz? Não se assente, não tome lugar à roda,
desse tipo de pessoa. Cuidado, irmãos, com os lugares onde a gente transita, onde você vai. Cuidado com a conversa que você está ouvindo. Um crente deveria se sentir ultrajado ao chegar no lugar e ouvir uma piada sórdida com o nome de Deus. O texto está dizendo que se você quiser ser feliz, você precisa evitar essas coisas. E quando você olha para a palavra de Deus, você tem exemplos clássicos de gente que errou nisso aqui e pagou muito caro por isso. Ló, sobrinho de Abraão, foi morar onde? Em Sodoma. Um lugar de escarnecedores, um lugar de pecadores, um lugar de ímpios. Ele leva a família dele para este lugar, e ele está rodeado por todos os lados. Ele é como uma ilha que está rodeado por todos os lados desse tipo de gente. O relato do texto bíblico sobre o que os homens de Sodoma que iriam fazer com os anjos que estavam na casa de Ló é um exemplo, é uma prova clássica, categórica, de que Ló estava cercado desse tipo de gente. E a gente sabe o final da história. Deus destrói a cidade pela perversidade daquele lugar. Eles saem, eles fogem porque Deus tem misericórdia. A mulher dele, totalmente contaminada pela cultura e influência do local, ela olha para trás como que se sentindo saudade daquele lugar e vira uma estátua de sal, e ali ele já tem uma primeira tragédia familiar. E depois as suas duas filhas, também influenciadas pela cultura permissiva, promíscua daquele lugar, engravidam no próprio pai ou embebedá-lo. Ló é um homem que viveu uma tragédia familiar, porque ouviu o conselho de ímpio, andou no caminho de pecador e se assentou à roda dos escarnecedores. Pedro vai falar que ele era justo e que ele se afligia com todos aqueles males. Mas eu quero dizer uma coisa, irmãos, não basta você se afligir, você precisa tomar uma decisão. O texto diz que feliz não é você se sentir mal com isso. Feliz é você evitar totalmente o mal. É não ter nenhum tipo de comunhão com isso. Então a gente precisa, à luz disso, avaliar com quem que a gente está andando. Quem são as nossas influências? Você quer ver um outro exemplo na Bíblia? Lembra de Pedro? Jesus foi julgado pelo Sinédrio, foi julgado lá pelos romanos, ele estava indo para a cruz, e Pedro ali, seguindo Jesus de longe, estava ali para ver o que ele dava. Em determinado momento ele sentou aonde? Na roda dos escarnecedores, daqueles que estavam ali para zombar de Jesus. Sentou para se aquentar a fogueira ali junto com aqueles homens. E qual foi o resultado do fato de Pedro ter tomado lugar à roda dos escarnecedores? Ele negou Jesus. Quando eu e você fazemos o caminho contrário à direção da palavra de Deus, a gente em algum momento vai desprezar o Senhor. A Bíblia diz que o homem feliz é o homem que evita o mal. Que evita o homem mal. Com isso eu não quero dizer, irmãos, que a gente tem que sair do mundo, porque você vai trabalhar com gente desse perfil, você vai conviver com gente desse perfil. Quando a Bíblia fala que você não pode andar, não pode se deter e não pode se assentar, a Bíblia está falando de comunhão, está falando de relacionamento íntimo. A gente vai ter que lidar, e a gente precisa até lidar, até mesmo para influenciar e testemunhar essas pessoas. Mas você tem que ter muito cuidado quando é você que está sendo influenciado. Quando é você que está perdendo essa batalha. A Bíblia diz, olha, você quer ser feliz? Se afaste daquilo que é mal. Então, um homem feliz é conhecido por aquilo que ele evita. Evite, irmãos, tudo aquilo que pode fazer a sua fé naufragar, por tudo aquilo que pode contaminar a sua família. Cuidado, muito cuidado com as influências. Muito cuidado com as influências. Hoje nós estamos vivendo uma geração, uma igreja, onde a cultura secular ela tem entrado muito profundamente na vida das famílias dos cristãos. Então, por exemplo, se faz alguma coisa na escola é cultura, então meu filho vai, e você não se posiciona. Cuidado com o conselho do ímpio, ainda que ele venha da escola, ainda que ele venha de uma orientação pedagógica, porque esse mundo não está nem aí para a gente, irmãos. A cultura do mundo não está nem aí com a gente. Então, o homem infeliz é aquele que evita o mal. Mas o texto continua, e nem só do que nós evitamos
é o caminho da felicidade, mas também o que nós fazemos. Olha o que diz o verso 2. Mas, pelo contrário, o seu prazer, o prazer desse homem está na lei do Senhor, e na sua lei medita de noite. Um homem feliz é um homem que evita o mal, mas é um homem que faz algumas coisas também. É conhecido pelo que evita, mas é conhecido também pelo que faz. E o texto diz bem claramente que a felicidade tem relação direta com o quê? Com guardar a nossa mente. Qual é a palavra que ele usa aqui? Medita. E o que é meditar? É trabalhar com a mente. Um homem feliz é aquele que guarda a sua mente através da reflexão da palavra de Deus. Ele medita. É como se ele estivesse ali murmurando e sussurrando a palavra de Deus. Muitas pessoas vão usar a expressão de ruminar. É colocar para dentro, mastigar bem, voltar, mastiga de novo. Porque quando nós, irmãos, concentramos a nossa atenção à palavra de Deus, nós estamos colocando cercas ao redor da nossa mente para o mal. Há uma progressão no pensamento. Você evita, mas você evita por quê? Porque você colocou cercas na sua mente. Quando você está encharcando a sua mente com a palavra de Deus, obviamente você vai ser feliz, bem-aventurado. Porque o caminho da felicidade, da bem-aventurança está na palavra. Quando você lê Mateus capítulo 5 e 6, Sermão do Monte, bem-aventurança, está na palavra. E Paulo nos ensina o valor disso. Ele vai escrever aos Filipenses que, lá no capítulo 4, finalmente, irmãos, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, nisso pensai. E qual fonte é melhor do que a palavra de Deus para algo que é virtuoso, para algo que é bondoso? Qual fonte? Quando nós enchemos a nossa mente com a palavra de Deus, nós estamos trilhando o caminho da felicidade. Por quê? Porque a palavra de Deus vai te direcionar para o que é certo e para o que é errado, para como proceder de forma sábia no dia a dia, nas suas decisões. A palavra de Deus vai lhe dar premissas para todas as decisões da sua vida. Você é jovem, quer casar, a palavra de Deus vai te dar premissas para escolher bem. Você quer trabalhar, a palavra de Deus vai te dar premissa para como agir no seu trabalho, para ser diligente. Então, quando nós colocamos a palavra de Deus na nossa mente, esse meditar na palavra de Deus vai guardar a nossa mente de influências que não são boas. Nós estaremos colocando cercas. E um homem que é feliz, não é um homem que se embriaga com os recursos deste mundo, mas é um homem que se enche dessa palavra. Quando Paulo escreveu aos Efésios, lá no capítulo 5, verso 18, ele assim, sejam cheios do Espírito. O mesmo Paulo escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, no verso 16, sejam cheios da palavra de Deus. Você sabe por que Paulo usou termos correlatos para Espírito e palavra de Deus? É porque quanto mais cheio da palavra você é, mais do Espírito você tem na sua vida. E isso faz toda a diferença na felicidade. Um homem feliz, bem-aventurado, ele é conhecido pelo que ele evita. Ele evita o mal. Mas ele é conhecido também pelo que ele faz. Ele medita, ele guarda a sua mente e o seu coração nesta palavra de Deus. O texto traz lei, mas aqui corresponde toda a palavra de noite. Ele tem prazer. E ele diz, medita dia e noite, não é um momento estanque. Não é de semana em semana, não é de 30 em 30 dias, não é só no momento do culto que você abre a Bíblia, mas é de dia e de noite. Dia e de noite. A palavra de Deus vai nos dar a sabedoria necessária, que a gente tanto precisa para os embates da vida. Porque na palavra de Deus há exemplos abundantes de como a gente deve proceder em toda e qualquer circunstância. Davi vai dizer claramente sobre o poder, sobre a influência, sobre a graça da palavra na nossa vida, quando ele escreve o Salmo 119. É luz, é direção, para a nossa vida, para a nossa mente, para o nosso coração, para os nossos passos. E o texto ele prossegue, e ele diz no verso 3 assim, ele será como árvore plantada junto às correntes de água, que dá o seu fruto no tempo certo, cuja folhagem não murcha. Tudo que ele fizer, prosperará. Ser feliz é exatamente isso.
é saber que nós estamos na direção certa e aquilo que a gente faz prospera, mesmo enfrentando dificuldades nesse mundo. E o texto vai dizer justamente isso, que se ele disse anteriormente que um homem feliz é conhecido pelo que evita e é conhecido por o que faz, agora ele está dizendo que um homem feliz é conhecido pelo que ele é. E o texto compara esse homem à árvore plantada junto às correntes de água. Nós acabamos de cantar um hino aqui que fala sobre o quê? Sobre essa fonte de água, que nós devemos beber dela. Esse hino é muito bonito. O que o texto está dizendo? Que um homem feliz é um homem como esta árvore, que está plantado junto às fontes de água. Essas fontes de água elas respondem pelo nome, irmãos. Essa fonte de água é Jesus Cristo. E a Bíblia diz que nós, quando estamos plantados nessa fonte de água, que é Jesus Cristo, a gente não tem problema com as estações ruins. Quando o calor e a seca vêm, sabe por quê? Porque quando a seca vier, tudo vai ficar seco, mas aquilo que está plantado junto à fonte de água não morre, porque tem água perene. E o texto fala fontes, significa que se uma secar, tem outra perto. As raízes estão bem regadas, estão bem nutridas. Então, quando o tempo difícil vier, característica do homem feliz é que ele é um homem estável, ele é firme. Ele não depende das circunstâncias para continuar de pé, porque o seu fundamento, a sua raiz é Jesus Cristo, que é a rocha. É nele que ele está fundamentado. Então a Bíblia vai declarar que a felicidade tem relação com o que nós somos, e aquilo que nós somos tem relação aonde nós estamos plantados. Se você está plantado em Jesus Cristo, você pode ter certeza, você tem tudo para dar certo, para ser feliz nessa vida. Como árvore plantada junto às correntes de águas. E o texto vai dizer que esta felicidade é uma felicidade abundante, porque ela dá fruto a seu tempo. Irmãos, quando nós estamos em Cristo, e quando nós estamos firmados nele, e não estamos sujeitos às intempéries deste mundo, porque nós temos essa firmeza, essa estabilidade no Senhor, que é o nosso alicerce, a Bíblia diz que o seu tempo, o fruto, vem. No tempo certo, na estação certa, o fruto vem. Gente feliz é gente frutífera. Gente feliz é gente que produz. E o fruto de uma árvore vem, não é para satisfazer ela própria, mas é para abençoar vidas. O fruto é para servir de comida, de alimentação para outras vidas. Gente feliz é assim, é gente frutífera, é gente de bem com a vida, que a sua vida produz e faz diferença na vida de outras pessoas. Gente feliz é gente que contagia, que contamina outras pessoas. Que aquilo que emana da vida dela faz diferença na vida de alguém. O problema é que a felicidade que o homem procura, ela é egoísta demais, é pequena demais. É centrada apenas no homem, é egoísta. Mas a felicidade que Deus nos oferece, ela é uma felicidade que se compartilha. Ela é uma alegria que se compartilha, que não fica só para nós. Deus deu aquilo que mais o fazia feliz, o seu próprio Filho, e Ele compartilhou para que nós pudéssemos ser felizes. Isso é ser frutífero. É contaminar outras pessoas com aquilo que Deus tem feito na nossa vida. É interessante que ele vai dizer assim, folhagem não murcha. É interessante isso. Primeiro ele fala de fruto, para depois ele falar de folha. Uma pessoa feliz é uma pessoa que está estabelecida em Cristo Jesus, aprenda isso. O fruto vem primeiro do que a folha. Deixa eu falar uma coisa, folha na árvore está relacionada à estética, à aparência. Mas o que realmente determina se uma árvore é boa ou não é a folha, é o fruto. Você sabe o que isso nos ensina? Que um homem, uma vida estabelecida em Jesus, ela dá mostras do que Cristo faz na sua vida para depois ela falar. Ou seja, as obras precedem o discurso. As obras precedem a aparência. Você não apenas parece feliz, mas você é feliz porque as suas obras demonstram que você é feliz em Jesus. Não é encenação. Folhagem não murcha. Esse homem, tudo que faz, prospera. Esse é o caminho da felicidade. Evitar o mal, guardar a mente na palavra de Deus,
e ter certeza de quem nós somos em Cristo Jesus. E estar fundamentado nele. Porque longe da fonte de água a gente morre. A gente não dura. É como aquela semente que caiu no solo rochoso, aonde a raiz não pode estabelecer fundamentos muito longe, porque a terra era rasa. Quando a terra é rasa, a água, mesmo que chega, se torna insuficiente e a planta morre. Esse é o caminho da felicidade, irmãos. E se os irmãos entenderam bem o que eu quis dizer até agora, uma coisa que fica clara é: não existe felicidade sem Jesus Cristo. Porque você só é capaz de evitar o mal, e você só é capaz de ter prazer na lei do Senhor, se primeiro você estiver firmado em Jesus Cristo. Você não vai conseguir evitar o mal, e você não vai conseguir ter prazer nesta palavra, se antes você não estiver fincado na rocha que é Jesus Cristo. Se você não estiver bebendo dessa água. Tudo se resume a Ele. Os passos para a felicidade. Em contraste com isso, o texto vai dizer que os ímpios não são assim, são como a palha que o vento dispersa. A figura aqui é a figura de debulhar o trigo. Se pegava uma peneira, se debulhava o trigo, e quando você se debulha o trigo, fica muita palha. E para separar de forma mais rápida a palha do trigo, você sabe o que se fazia? Jogava, esse ato se chama joeirar, você joga para cima, e o que acontece? Quando você joga para cima, o trigo e a palha, o vento passa, afasta a palha, e o que cai é o trigo. O que o texto está dizendo aqui é que o ímpio é como essa palha que o vento dispersa. O que o texto está dizendo é que essa palha muitas vezes está no meio do trigo. É de que essa palha muitas vezes está na congregação dos justos, porque o texto termina dizendo assim: olha, o Senhor conhece o caminho dos ímpios e dos justos. O justo será recompensado, mas o caminho dos ímpios traz destruição. Os ímpios não vão prevalecer no julgamento, ainda que estejam juntos com o trigo, nem os pecadores na Assembleia dos Justos. A roda dos escarnecedores pode parecer um bom convite. As pessoas estão sempre alegres na roda dos escarnecedores. Elas estão sempre contando das suas aventuras. Mas Spurgeon diz que o problema da roda do escarnecedor é de que ela está exatamente ao lado das portas do inferno. Um dia, aquele que se assenta na roda dos escarnecedores vai olhar e não vai enxergar mais ninguém lá, porque todos terão sido tragados. O Salmo 1 faz esse contraste. 2 homens, 2 caminhos. O Senhor recompensa o caminho dos justos, verso 6, mas o caminho dos ímpios traz destruição. 2 homens, 2 caminhos, 2 destinos. Um de felicidade aqui nesse mundo e felicidade ainda maior no mundo por vir. Um de felicidade aparente nesse mundo, mas de total ruína no mundo por vir. E o texto está escrito, sabe para quê? Para que a gente se posicione, porque o texto todo é como um conselho do Senhor para nós. Eu quero que você seja feliz. Eu quero que você seja bem-aventurado. Evite o mal. Apegue-se à minha palavra. E beba da fonte que é o meu filho. E assim, você será frutífero. E você fará diferença. Que Deus nos abençoe a aplicar esta palavra no nosso coração, na nossa vida, na busca da felicidade que permanece. Essa sim, vale a pena. Vamos ficar em pé e vamos orar, irmãos? Pai, bendizemos o Teu nome, Te agradecemos por esse tempo, que assim como foi cantado nesta noite, nós possamos, ó Deus, ir à fonte, e essa fonte é Jesus, nosso Salvador, beber, dessedentar, nos embriagarmos desta água, que produz a verdadeira felicidade. O Senhor nos criou, ó Deus, para o louvor de Sua glória,
E a maior das felicidades é a felicidade de termos comunhão com o Senhor e gozar um relacionamento contigo. Que cada um de nós possa perceber o mais rápido possível a importância disso e nos desviarmos daquilo que nos tem tirado do foco e da atenção de uma vida abundante, superlativa e maiúscula, uma felicidade que não é aparente, mas uma felicidade que é real. Abençoe a tua igreja, Senhor, e que nós, mesmo nos momentos mais tristes e difíceis da nossa vida, nós possamos saber e entender que a tua palavra nos garante que é uma bem-aventurança do Senhor para aqueles que evitam o mal, para aqueles que meditam na tua palavra e para aqueles que estão firmados em Cristo Jesus. Abençoe-nos com a tua graça, em nome de Cristo Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com cada um de nós, desde agora e para sempre. Vá em paz. Que o Senhor nos abençoe.